Olá, aqui é da terra de Rudá e eu sou Lígia Franklin de Oliveira. Vou conversar hoje sobre um assunto que se repete e se repete porque ele é muito importante. Acho que na vida de quase todos os seres humanos. Então, vamos lá. Oi, pessoal. Muitos antes de mim já disseram que o oposto do amor não é o ódio, mas é o medo. E eu acho que é assim, é o medo, que é o oposto do amor. Porque o medo nos leva à frustração e nos leva a sentir coisas estranhas, a fazer coisas estranhas por causa disso e até mesmo sinistras. É muito comum por detrás de crimes mais terríveis, a gente acabar descobrindo pessoas muito frustradas e medrosas, que não acreditam na capacidade de se realizarem a partir daquilo que elas são de verdade. Elas não acreditam nesse processo de realização. E aí vão por caminhos distorcidos ou simplesmente não vão. Isso em maior e menor grau, a graduação disso é muito variável. E o que resulta dessa frustração, desse não conseguir ser, é raiva, é ódio e é violência. Desculpa, pessoal, entrou aqui uma ligação para mim de repente que eu não sabia. Acabei de desligar. Então, o que resulta dessa não realização é a frustração que vai se desdobrar, então, em raiva, violência, ódio. E essas coisas, então, são consequências. Elas não são, na verdade, a raiz. Tudo começou lá no medo. Queria comentar com vocês sabiam, por exemplo, que o grande desejo de realização de Hitler era ser um pintor, um artista plástico? Ele tentou muito entrar na Escola de Belas Artes e ele não foi aceito, ele foi rejeitado. Ele tinha vários quadros e era o sonho da vida dele. Essas coisas, a gente às vezes não sabe, são histórias muito concretas que mostram de uma forma terrível o que pode fazer a frustração. Mas a gente já sabe que a frustração é consequência, não é a causa. Então, o medo é um macabro abortador de sonhos e é um grande deflagrador da acomodação. E o medo tem uma filha. A filha dele mais próxima é a impotência. A sensação de impotência diante da vida, diante das coisas. Há um investimento hoje, né, gente? A gente sabe muito bem, um investimento pesado na manutenção do medo. É só a gente prestar atenção, né, em como se investe nas situações, como se dá ênfase nas situações de violência, nas situações mais bizarras que vão gerando, dia a dia, gotejando insegurança em todas as pessoas. E a gente tem que estar esperto em relação a isso. Porque com o medo sendo ativado, se aceita qualquer coisa, mas qualquer coisa mesmo, que possa aparentemente gerar a segurança. A gente vai aceitando as coisas sem resistência, porque a gente fica com aquela coisa de ansiedade, de querer sair do mal-estar que o medo impõe. O medo, ele é muito opressor, né? A gente sabe disso. Bom, mas aí com medo a gente não faz contato com as soluções possíveis, né? Porque a gente tem um campo amplo de possibilidades. E a gente acaba aceitando aquelas soluções externas que vêm mais facilmente, parece, às vezes só racionais, por isso que a importância da gente fazer contato com o que a gente sente, até para perceber, nossa, eu estou morrendo de medo, peraí, deixa eu ir com calma, deixa eu sentir se essas situações que estão se apresentando, como é que eu vou lidar com elas para preservar a minha essência, para preservar aquilo que eu sou, para não me violentar. Isso é de uma importância enorme. Esse investimento no medo passa por situações que nos deixam inseguros e passa por situações que estimulam a gente só pensar, não fazer contato com o sentimento. Então,
Tudo isso é importante que a gente aprenda. E para que isso, então? Né? As soluções que vêm assim, que são impostas e que a gente às vezes acaba aceitando, sabe, sem nem perceber, elas vêm das pessoas que fizeram do próprio medo delas a manifestação de um desejo de poder sobre os outros para compensar as frustrações advindas dos medos que elas têm, os medos delas não valerem nada. Pessoas que têm medo de não valer nada precisam de um poder sobre os outros para dizer: eu sou superior, eu tenho muita força, eu estou acima dos outros. Isso tudo vai se dando de uma forma muitas vezes inconsciente, semiconsciente. Bom, e aí o que eu queria comentar com vocês, além disso tudo, é que vocês conhecem aquele ditado, né? Quanto mais eu rezo, mais o diabo me aparece. E o que eu queria trazer para a gente refletir é que o diabo... Ops, de novo estão me ligando. O diabo, ele é o próprio medo. Uma coisa que eu comentei numa live que eu fiz sobre o mito de Édipo semana passada. Sempre que nós fazemos alguma coisa obedecendo ao medo que existe na gente, costuma acontecer exatamente aquilo que mais tememos. É uma coisa muito impressionante isso. O medo do abandono, o medo de faltar alguma coisa, o medo de não ter amor, o medo de não ter valor, o medo de faltar alguma coisa material na nossa vida. Isso é tão impressionante. Vou dar um exemplo simples assim. A gente conhece aquela figura, aquele personagem que é comum da mãe ultracontroladora e invasiva. As mulheres que fazem isso... Oi, perdão, gente. As mulheres que fazem isso, elas são pessoas que, na verdade, têm muito medo de solidão, de ficar sozinhas. Então tem que invadir a vida dos filhos e ter o controle da vida dos filhos para garantir que vão ter alguém perto delas. Bom, o que acontece é que conviver com essas pessoas fica insuportável. E os filhos, as noras, os genros acabam rejeitando essa pessoa, dando limite para ela. E aí ela vai se encontrar exatamente naquele sentimento que ela mais teme, de se sentir rejeitada, de não se sentir amada. Então, não podemos nos iludir. A alegria de viver nasce do fato da gente se manifestar cada vez mais livremente. Eu venho conversar para a gente reconhecer os nossos medos, como é que eles se manifestam e como eles influenciam as nossas experiências e as nossas escolhas. A gente precisa ir enfrentando isso e desobedecendo os medos gradativamente. Não passa de uma vez, a gente tem que saber disso, mas a determinação de enfrentá-los com maturidade e com consciência é fundamental. Só não vale se engessar dentro do próprio medo. Então, o convite é investir na liberdade de ser. Estão tentando, sim, nos manter, eu acho que numa certa escravidão, sabe? Na não realização da nossa potência. E vocês podem me perguntar, mas Lígia, quem é que está tentando? Eu quero dizer que quem tenta são as forças dentro de nós mesmos, aquelas que a gente trouxe para curar nessa vida. Mas as forças externas também estão muito ativadas, porque a gente está num momento de transição no mundo, de transição de valores. E aí o velho, é sempre assim, quando o velho fica ameaçado, aquele velho no sentido não da idade, como eu digo sempre, mas de situações e de valores e tudo que já não constrói mais a vida, se vê ameaçado, ele se levanta com mais força para não perder o seu lugar. Então, o resultado desse nosso momento pode ser uma grande liberação para um novo ser humano, para um novo homem, uma nova mulher e um novo qualquer sexo que se tenha. Que a gente também está na liberação de tudo isso. Mas a gente pode postergar, a gente pode adiar, como já se fez antes e como nós mesmos já fizemos em relação a várias coisas. Então a conversa hoje, minha gente, vamos usar vamos dizer assim, a força do nosso tempo,
que é um tempo de transição, para nos inspirar, sabe? A astrologia fala isso para a gente de uma forma muito aberta. A gente tem que surfar na energia desse tempo para fazer a coisa no tempo certo. E a coisa mais importante é essa libertação dos padrões restritivos e a gente se tornar cada vez mais a gente mesmo. Então, não se deixem adormecer, não se deixem cair no sono do adiamento, como a gente diz na terra de Rudá, sabe? De uma maneira mais leve, uma brincadeira muito séria, né? Que a gente não seja belos ou belas adormecidas a vida inteira. Até nessa história tem um ensinamento muito interessante, né? Quem acorda a bela adormecida é o príncipe. E claro que isso pode ser visto como uma coisa super machista, não sei o quê, mas não vamos ficar na superficialidade das coisas. Vamos entender arquetipicamente as coisas, que é muito mais produtivo. O príncipe que desperta a bela adormecida é um masculino íntegro. Representa a nossa força, tanto faz se é de homem ou de mulher, que tem um compromisso, uma vontade determinada de fazer a gente despertar para aquilo que é necessário. Então a gente se apropriar do nosso reino. Conversa é essa. A gente está agora nas vésperas de um grande feriado, o feriado de Páscoa. Também isso pode ser inspirador. Afinal de contas, Páscoa vem da palavra Pesach, que quer dizer que já vinha, né, da celebração judaica de atravessar o deserto. Então, vamos atravessar o deserto dos nossos medos para chegar na nossa terra prometida. E vamos aproveitar todas essas influências energéticas no sentido mais luminoso possível para a nossa realização. Um grande abraço. A gente se encontra. E se quiserem, compartilhem esse vídeo como um oferecimento de Páscoa. Tchau, gente. Obrigado pela companhia.